Irmãos, quem trouxe a Bíblia Sagrada, vamos estar abrindo lá no livro de Salmos, Salmos de número 73, e a palavra desta noite. Salmos de número 73. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmos de número Aleluia, Jesus. 73. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Salmo 73, a partir do versículo 1, né? Salmo de Asaf. A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Amém, irmãos? Vamos ler? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar e vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão e falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copos cheios se lhes espremem. E dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho o que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, nesta noite, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, a qual foi lida, Senhor, em meio à Tua congregação. Senhor, a palavra não é minha, a palavra não é do homem, não é da mulher, a palavra é Tua, Senhor, guiada e revelada pelo Teu Espírito Santo. Eis aqui, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, sedenta por ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo tem para falar conosco neste lugar. E eis-me aqui, Senhor, usa-me como um canal de bênção para falar com a Tua igreja, não o que nós queremos ouvir, mas certamente aquilo de que estamos necessitados. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. As palmas bem alegres ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu quero pregar uma palavra nesta noite que vai falar do seguinte tema, do seguinte assunto. Quando
o crente entra em crise. Glória a Deus, vou repetir. Eu vou pregar nesta noite uma palavra que fala quando o crente entra em crise. Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós lemos, o Salmo de número 73, ele foi escrito por Asaf, né? Nós sabemos que o livro de Salmos, ele tem ao todo 150 salmos. Metade praticamente do livro dos Salmos foi escrito por Davi, né? Quase que a metade, se não me engano, 73 salmos do livro dos Salmos foram escritos por Davi. Mas houveram outros homens inspirados por Deus que também compuseram, né, hinos, salmos e melodias, né, na palavra de Deus. E um destes homens que escreveu também o livro dos Salmos, um destes homens que também foi inspirado pelo Espírito do Senhor a compor hinos de adoração a Deus e que estão transcritos na palavra do Senhor, foi um homem chamado Asaf. Asaf, ele era líder da adoração nos dias de Davi. Asaf era alguém que foi escolhido pelo Senhor da linhagem dos levitas, que era responsável por dirigir a adoração a Deus no templo da casa do Senhor. Asaf era um homem, aleluias, que tinha responsabilidade na casa de Deus. Asaf era alguém que dirigia ao Senhor junto da congregação os hinos que iriam ser entoados para a glória do nome do Senhor. No tempo de Davi, irmãos, para nós termos uma noção, Davi vai estipular 24 horas de adoração ao Senhor no templo. Durante 24 horas, em todos os momentos, em todas as horas do dia, tinha alguém lá no templo do Senhor, adorando e exaltando o nome de Deus. Aleluias, Davi vai colocar a adoração no templo da casa do Senhor 24 horas por dia. E nós às vezes não entendemos por que nós devemos adorar a Deus. Tem horas que a gente não quer adorar ao Senhor, não quer louvar ao nome do Senhor. E a Bíblia diz, o último salmo escrito na Bíblia, Salmo de número 150, versículo 6 diz: encerra-se o livro de Salmos dizendo: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Glória a Deus. E Davi entendeu isso. Asaf entendia isso. E Asaf era responsável por dirigir a adoração da casa de Deus. Irmãos, a adoração ao Senhor é tão importante. A adoração a Deus é tão poderosa, que a Bíblia diz que o Senhor, o Deus de Israel, o Deus que nós servimos, Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Deus, Ele habita, Deus mora, Deus se move e Deus age através da adoração da igreja. Quando você louva a Deus, quando você adora a Deus, pastor, mas eu não tive oportunidade para louvar lá na igreja. Mas quando na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, você adora o nome do Senhor, Deus se manifesta para agir e interceder pela sua vida. A Bíblia vai dizer, irmãos, fugindo um pouquinho aqui da palavra, que numa certa ocasião um homem por nome de Josafá, ele era rei de Judá, rei em Jerusalém. A Bíblia vai dizer que um dia vários inimigos se juntaram para pelejar contra Josafá e contra a nação de Judá. E a Bíblia vai dizer que quando esses inimigos vieram para pelejar contra o rei de Israel, o rei de Jerusalém, a Bíblia diz que os mensageiros vieram na frente e anunciaram para Josafá dizendo: olha, vem contra ti uma grande multidão, vem contra ti um grande exército inimigo. Eles se juntaram e eles vão vir para pelejar contra Jerusalém. E a Bíblia diz que Josafá teve medo.
Josafá entrou em desespero: eu não vou conseguir resistir a esta batalha, eu não vou conseguir vencer esta guerra. E a Bíblia diz que Josafá foi orar a Deus, foi buscar direção do Senhor. E sabe qual foi a resposta de Deus para Josafá? Deus disse para Josafá assim, ó: não tenha medo, não se preocupe, coloca os levitas, os cantores à frente, e na medida em que eles forem cantando e adorando, Deus vai dar livramento para o seu povo. Enquanto você está aqui na igreja, enquanto você está adorando ao Senhor, enquanto você está glorificando ao nome de Deus, Deus está entrando com providência para dar livramento e garantir vitória sobre as nossas vidas. Pastor, por que adorar? Por que glorificar? Porque enquanto você louva, enquanto você adora e glorifica, Deus trabalha em teu favor. Deus trabalha em nosso favor, como eu disse. Não é à toa que o livro de Salmos termina com o número 150, dizendo: tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. Louve ao Senhor. Glórias a Deus. E este Asaf, irmãos, o qual escreveu o Salmo de número 73, ele era então alguém responsável pela adoração no templo do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Pode-se dizer que ele era um obreiro, um pastor, um dirigente, da congregação de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que além então dele ser um homem responsável pela adoração na casa do Senhor, a Bíblia também nos ensina que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Como eu disse, ele vai ser inspirado por Deus a escrever vários salmos de adoração ao Senhor, que até hoje estão na palavra de Deus. Asaf era líder da adoração. Asaf era um homem cheio do Espírito Santo, inspirado por Deus a escrever muitos hinos e poesias para glorificar o nome de Deus. Mas a Bíblia vai dizer no Salmo de número 73, Salmo de Asaf, que vai chegar um dia na vida deste homem, vai chegar um dia na vida deste salmista de Israel. E a Bíblia vai dizer que ele vai dizer o seguinte: olha como que começa o Salmo 73, Salmo de Asaf, Salmo de um homem que era responsável pela adoração na casa de Deus, Salmo de um homem que era cheio do Espírito Santo, inspirado pelo Senhor para glorificar a Deus. Ele diz assim no Salmo 73, verso 1: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração, mas quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. O pastor Natal falou aqui no começo do culto, uma palavra dizendo que tem horas, irmãos, que Deus é aquele que tem que segurar nas mãos do seu povo, ou parece que nós não vamos conseguir. Tem horas que, se Deus não olhar para a igreja com misericórdia, com compaixão e estender as mãos sobre as nossas vidas, parece que nós não vamos vencer as batalhas, as lutas. E a Bíblia diz que Asaf, ele vai em determinado momento da sua vida, ele vai dizer: quanto a mim, pouco faltou para que eu me desviasse dos caminhos do Senhor, e quase que os meus pés escorregaram de estar na presença do Senhor. Mas não era um homem de Deus, não era alguém responsável pela adoração, não era alguém que 24 horas estava diante de Deus adorando o nome do Senhor, não era alguém cheio do Espírito Santo. Era. Mas tem momentos na nossa vida quando o crente ele entra em crise. Quando o crente entra em crise. E Asaf diz: eu quase que me desviei, pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. Eu quase que me distanciei da presença do Senhor. Irmãos, escute o que eu estou dizendo. Uma coisa é alguém que não tem tanto compromisso com Deus dizer: eu estou desanimado.
Uma coisa é alguém que não leva as coisas do Senhor a sério e dizer, hoje eu acho que eu não quero mais ir para a igreja, eu acho que eu não quero mais servir a Deus. Outra coisa é um homem inspirado por Deus, um homem fiel, um homem justo, pegar a palavra e dizer, eu quase que me desviei, eu quase que abandonei tudo, eu quase que saí da presença do Senhor. Naquele momento, aquele homem de Deus estava em crise, uma crise de fé, uma crise na sua vida espiritual. E sabe qual foi o motivo da crise de Asaf? A Bíblia vai dizer, porque eu tinha inveja dos ímpios. Eu comecei a olhar para a vida dos soberbos, para a vida daqueles que não querem nada com Deus, e parecia que eles viviam melhor do que eu, parecia que eles tinham uma vida mais abençoada do que eu. Eu vou para a igreja, eu ouço a palavra, eu glorifico o nome do Senhor, eu ando nos caminhos de Deus, mas tem hora que a gente olha para o lado, tem horas que a gente começa a olhar em nossa volta, e parece que aqueles que não querem nada com o Senhor têm uma vida melhor. Não vão para a igreja, não ouvem a palavra, não obedecem a Deus. Parece que a família é melhor, parece que o trabalho é melhor, parece que as condições são melhores. Mas eu vim dizer para você nesta noite que verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Deus é bom, Deus é misericordioso para com aqueles que andam em sua presença. Mas a crise de Asaf continuou. E ele disse, eu tinha inveja do soberbo ao ver a prosperidade dos ímpios. Parecia que eles viviam melhores do que eu. Parecia que eles tinham mais do que eu. E eu andando na presença do Senhor, sofrendo as aflições do caminho de Deus. E eu via que parecia que eles viviam melhor do que eu. Asaf entrou numa crise de fé. E a Bíblia diz que essa crise ela foi tão profunda que ele começou a adoecer. Quando ele começou a olhar e invejar a prosperidade dos ímpios. Ele começou a perder o foco. Ele começou a perder o sentido da sua vida. Ele começou a perder a expectativa que ele tinha no Senhor. E a Bíblia diz que ele chegou a tal ponto que ele começou a sentir picada nos rins. Ele começou a adoecer. Ele começou a ficar doente. Porque ele entrou num processo de crise. E eu repito aos irmãos, ele não era um homem cheio do Espírito Santo, não era um homem fiel, não era um homem que temia o Senhor e que andava nos caminhos de Deus, mas ele passou por um momento de crise. Ele enfrentou um momento de crise. E irmãos, tem horas que o crente passa pela crise. Tem horas que nós passamos por momentos difíceis, seja na saúde, seja na família, seja na relação conjugal, seja com os filhos, seja no trabalho. Tem horas que o crente ele passa pela crise, irmãos. Isso está pela palavra do Senhor, está na Bíblia. Jó era um homem temente a Deus e olha a situação que ele teve que enfrentar. Asaf, um homem cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele quase que se desviou, porquanto ele enfrentou um momento de crise na sua vida. Elias, 1 Reis, capítulo de número 19, Elias era um homem cheio do Espírito Santo. Elias era o representante dos profetas de Deus nesta terra. De todos os profetas que houveram no passado, Elias era como se fosse o líder deles e representante dos profetas na terra. Elias, quando ele falou assim, segundo a minha palavra não vai chover, durante 3 anos e 6 meses não choveu. E depois que passa esse período, esse mesmo Elias, ele diz, agora segundo a minha palavra vai chover. E naquela mesma tarde o Senhor mandou chuva sobre a terra. Elias, irmãos, ele vai orar pelo azeite da farinha da mulher viúva. E a Bíblia diz que o pouquinho que ela tinha multiplicou. Elias vai orar para o filho daquela mulher que morre, e a Bíblia diz que ele vai ressuscitar.
Elias, ele vai dizer ao Senhor: se eu sou homem de Deus, caia fogo dos céus e consuma os meus inimigos. E a Bíblia diz que depois que ele fala dessa maneira, imediatamente cai fogo do céu e consome os seus inimigos. Elias, um homem cheio de Deus. Elias, o representante dos profetas nesta terra. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo de número 19, quando Jezabel ameaça o matar, ele vai entrar numa crise de fé, numa crise de depressão. E a Bíblia diz que ele vai entrar em tamanho desespero, que ele vai em seu ânimo desejar a morte. Ele vai dizer: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não consigo mais passar por isso. Senhor, eu não sei mais o que vai ser da minha vida. Tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Tira a minha vida, porque eu não vou conseguir. O homem que falou e não choveu, o homem que orou e o morto ressuscitou, o homem que fez cair fogo do céu, agora enfrenta um momento de crise. Elias passou pela crise, porque crentes também enfrentam momentos de crise. Glórias a Deus. Pedro e os discípulos também passaram pela crise. A Bíblia vai dizer, irmãos, que logo após Pedro negar Jesus por 3 vezes, a Bíblia vai dizer que ele foge da presença do Senhor envergonhado daquilo que ele havia feito. E a Bíblia diz que Pedro desiste de servir ao Senhor. Depois que Pedro nega Jesus, ele se afasta dos discípulos, ele foge da presença de Jesus. E a Bíblia diz que é tão verdade que Pedro, ele desiste naquele momento de crise pelo que ele estava passando, que quando Jesus ressuscita para Maria Madalena, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor que estava na pedra do túmulo, ele fala para Maria Madalena assim, corre lá e avisa que Jesus está indo na frente deles, mas avisa a todos os discípulos e a Pedro. Por que o anjo fala para Maria, vai e fala com os discípulos e fala com Pedro também? Porque Pedro havia desistido. Pedro estava em crise. E a Bíblia diz, irmãos, que o anjo do Senhor fala para ela, vai até Pedro e fala com ele, porque Pedro estava num processo de crise. Quando Jesus é preso para ser crucificado, a Bíblia diz que todos os discípulos o deixaram e fugiram. Pedro, os discípulos também enfrentaram crises. O crente enfrenta a crise, o crente passa por momentos difíceis. Asaf passou, Elias passou, Pedro, os discípulos também enfrentaram momentos de crise. Mas a Bíblia vai dizer que lá na frente, quando Jesus ressuscita, ele vai até onde Pedro estava, mostrando para ele que não importa a crise que ele havia passado, ainda temos Cristo no barco, que não vai abandonar o seu povo nos momentos de dificuldade. Glórias a Deus. Nós enfrentamos, irmãos, a crise. Infelizmente, ela faz parte da nossa vida. O crente, ele também vai enfrentar provações. O crente também vai passar por momentos difíceis, assim como Asaf passou, assim como Elias passou, assim como Pedro e os discípulos também passaram. Faz parte, irmãos, nós enfrentarmos momentos de crise. Glória a Deus. Olha o que diz aqui, irmãos. João, capítulo de número 21, versículo 1, 2 e 3. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe a Simão Pedro, eu vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram no barco, e aquela noite nada apanharam. Por que os discípulos foram pescar juntos a Pedro? Por que naquela ocasião Pedro falou, eu vou pescar? Os discípulos falaram, nós vamos com você. E a Bíblia diz que eles pescaram a noite toda e nada aconteceu. Porque os discípulos naquele momento estavam passando por um momento de crise. Jesus havia morrido.
A esperança deles era que Jesus ia libertar Israel, ia libertar o seu povo. E quando as coisas não aconteceram do jeito que eles imaginavam, a Bíblia diz que eles tentaram deixar tudo e voltaram para a sua vida antiga de pescadores. Eles estavam enfrentando crise, mas a Bíblia diz que naquela ocasião, depois que eles tentaram pescar a noite toda e nada apanharam, quando eles pensaram que já não tinha mais o que fazer, quando a crise bateu na porta, a Bíblia diz que depois de haverem pescado a noite toda, eis que Jesus começa a caminhar pela margem, e ele dá uma ordem: lancem a rede do lado direito, e a Bíblia diz que ali um grande milagre acontece. Eles estavam passando por momentos de crise, mas Jesus não os abandonou naquela situação. E nós, irmãos, é da mesma maneira. O crente, ele vai passar por momentos difíceis, nós vamos enfrentar tribulações, mas em todos estes momentos, Deus, ele é bom, e Jesus não desiste da sua igreja. Aleluia. Por que, irmãos, que nós enfrentamos crises? Por que Asaf passou pelo que passou? Por que Elias vai até desejar morrer em um determinado momento da sua vida? Por que nós entramos em crise? Nós entramos em crise quando perdemos o foco nos céus e nos esquecemos do nosso propósito nesta terra. A Bíblia diz que Asaf, ele entrou em tribulação quando ele deixa de olhar para Cristo e começa a olhar em volta dele aquilo que estava acontecendo. Elias da mesma maneira, depois de passar por tantos milagres, por tantas vitórias do Senhor, ele começou a olhar para Jezabel e pela ameaça que ela estava fazendo sobre ele. Pedro e os discípulos da mesma maneira, eles deixaram de olhar para Jesus e começaram a olhar para as dificuldades que eles estavam passando. Quando nós deixamos de olhar para cima, quando nós deixamos de olhar para Cristo, é então nestes momentos que a crise ela bate na nossa porta. Asaf começou a olhar para os ímpios, Asaf começou a olhar para o lado, ele começou a sentir inveja da prosperidade daqueles que não serviam ao Senhor, e a Bíblia diz que o seu coração se azedou, a sua esperança foi minada, porquanto ele deixou de olhar para Cristo e começou a olhar para esta terra. E nós, irmãos, temos que ter este cuidado. Tem horas que a gente começa a perder o foco daquilo que realmente importa. Tem horas que a gente deixa de olhar para Jesus. Tem horas que a gente fica preocupado com as coisas que acontecem aqui nesta terra. Tem horas que a gente fica só se esforçando e correndo atrás daquilo que é passageiro. E às vezes as coisas começam a dar errado. Às vezes as coisas começam a sair do nosso plano, daquilo que a gente queria. E a gente fala: meu Deus, o que está acontecendo? Senhor, mas olha, meus planos não estão dando certo. No meu trabalho está dando errado. Na minha família isso ou aquilo. É porque nós deixamos de olhar para Jesus. É porque às vezes a gente coloca outras coisas no lugar de Deus. A gente perde o foco, às vezes, irmãos, no meio do caminho. Eu digo isso com propriedade. Tem hora que a gente para de olhar para Jesus. Tem horas que a gente para de olhar para a palavra. Tem horas que nós paramos de olhar para aquilo que realmente tem importância. Sabe o que tem importância de verdade, irmãos? Glória a Deus. Não é o que passa. Não é o que é passageiro. Não é o que nós temos nesta vida. Porque aqui, irmãos, se a gente viver muito, vai viver 80, 90, 100 anos. Mas fechou os olhos aqui e acabou. E a gente se atarefa ou corre atrás de tantas coisas que são passageiras, e quando morre tudo se perde, tudo acaba. Mas a Bíblia diz que um dia nós daremos conta ao Senhor a respeito da nossa eternidade. A vida, irmãos, ela se encerra aqui nesta terra, mas a eternidade nos céus com Deus, ela nos aguarda. Quando a gente se esquece da eternidade, quando a gente se esquece da nossa salvação, quando a gente começa a ficar preocupado só com o que acontece aqui nesta terra, são nestes momentos que a crise bate na nossa porta, porque aqui nesta terra nem tudo vai acontecer do jeito que a gente quer. Aqui
nesta terra nem tudo vai sair do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente espera, mas quando nós olhamos para cima, quando nós entendemos que nós estaremos com o Senhor na eternidade, então aquilo que é passageiro começa a perder o sentido, começa a perder a importância. Glória a Deus. Aleluia. Não perca o foco daquilo que realmente importa. Irmãos, é claro que nós temos uma vida, né? Nós temos sonhos, temos projetos, a gente tem objetivo. Quem que é solteiro e que não quer casar? Ou quem que trabalha e não tem sonho de conquistar? Ou quem que tem um objetivo que não quer chegar naquele objetivo que almeja? É natural, faz parte da vida, isso é importante. Só que tem momentos que a gente começa a colocar estas coisas em primeiro lugar na nossa vida. A gente começa a dar mais importância do que acontece nesta vida e a gente deixa de olhar para Cristo e para aquilo que realmente importa. No fim, irmãos, nós estamos de passagem. No fim, ainda que a gente conquiste tudo o que deseja aqui nesta terra, mas um dia o que a gente conquistou aqui vai ficar aqui. O que a gente lutou tanto para chegar lá, para conquistar, vai ficar por aqui mesmo. E a gente começa a perder o foco do que realmente importa. Irmãos, um dia nós vamos prestar contas com o Senhor. Um dia nós estaremos diante de Deus. Aí não vai importar o que você fez durante 30 anos para conquistar isso ou aquilo. Ah, mas eu dediquei a minha vida para enriquecer. Ah, mas eu dediquei a minha vida para conquistar. Ah, mas eu corri atrás de tudo que eu pude nesta terra. E quando a gente chegar diante de Deus e apresentarmos ao Senhor as nossas obras, o Senhor vai olhar para nós e vai dizer: você não tem galardão aqui, você não tem recompensa aqui, porque você lutou, mas lutou só por aquilo que era terreno, você insistiu e tentou, mas só naquilo que era passageiro. É por isso que Jesus vai dizer, irmãos: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Porque quando o nosso foco está nos céus, quando o nosso foco está em Cristo, não importa a dificuldade ou a tribulação que nós estamos passando, não importa se a tempestade ela é forte e tenta levar o nosso barquinho a pique. Se Jesus está no barco e se o foco da nossa vida está nos céus, não importa o tamanho da tempestade, não importa se o barco está sendo lançado de um lado por outro pelas ondas que são fortes, se Jesus está no barco, a certeza é que Ele vai acalmar a tempestade. E às vezes nós entramos em crise porque a gente deixa de olhar para Deus e para aquilo que Ele pode fazer, e a gente começa a olhar só para esta terra. Asaf, quando ele começa a olhar aos ímpios, quando ele começa a olhar para o lado, ele via que tinha pessoas que não serviam a Deus e parecia que estavam melhores do que ele. A Bíblia diz que naquele momento ele entra em crise. Elias, da mesma maneira, quando ele para de olhar para Deus e começa a olhar para a ameaça de Jezabel, a Bíblia diz que ele vai entrar numa crise de depressão. Os discípulos, a mesma coisa. Quando eles param de olhar para Jesus, eles desistem, jogam a toalha. Eles dizem: nós não conseguimos mais, nós não podemos mais. Mas eu vim declarar sobre a igreja de Jesus nesta noite: não importa o momento que você está passando, eu não sei que fase da sua vida você está vivendo. Quem sabe você está passando por um momento de crise, seja financeira, seja no seu lar. Eu não sei qual momento você está vivendo, mas eu vim dizer para você que nesta crise tem Cristo, e Ele vai entrar com providência na sua vida. Glória a Deus. Não perca o foco do que importa. Irmãos, eu passei por uns momentos esses dias e a gente planeja. Eu comecei a falar assim: mas eu quero chegar em tal lugar. Mas a gente começa a escutar alguém falando aqui: mas tem que fazer isso, você tem que agir dessa maneira, tem que preparar isso e aquilo para amanhã. E a gente às vezes começa a pensar demais nesta terra. A gente começa a olhar demais para a nossa vida aqui nesta terra. E aí, irmãos, é onde os momentos de crise eles vão vir. Mas então vou ter que fazer isso. A cobrança pessoal ela começa a vir sobre nós, e a gente fala: eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu tenho que fazer isso, tenho que chegar naquele lugar, tenho que conquistar isso.
E a gente perde o foco do que realmente importa. Irmãos, a nossa vida nesta terra é passageira. O que nós conquistarmos aqui nesta vida vai ficar aqui nesta terra. Mas o que nós fazemos para Deus, o que nós fazemos para o Senhor, terá um resultado e uma recompensa eterna. Jesus, quando ele vai falar a respeito disso, ele diz assim, não ajunteis tesouros nesta terra, onde a traça e a ferrugem corrói e consome. Ah, pastor, mas eu quero vencer, eu quero conquistar, eu quero, como se diz, eu quero acumular. Mas aqui, irmãos, o ladrão rouba, aqui a ferrugem leva embora, aqui o tempo passa e desvaloriza. Aí Jesus conclui dizendo: ajuntai tesouros nos céus, que a sua recompensa esteja diante de Deus, porque lá ninguém vai tomar o que é seu, lá ladrão não rouba, ferrugem não consome. O que você tem preparado diante do Senhor, você vai usufruir por toda a eternidade. Nós não podemos perder o foco do que realmente importa. Um dia nós vamos fechar os nossos olhos. Um dia esta vida vai passar. E aquilo que nós fizermos para o Senhor, isto vai permanecer. O que foge disso, irmãos, é só para nos dar preocupação, só para nos dar dor de cabeça. A Bíblia diz assim, multiplicando-se a fazenda, multiplicam-se também as preocupações. Quanto mais nós temos, quanto mais responsabilidade, quanto mais a gente acumula, mais isso tira de nós a nossa paz, mais isso tira de nós o nosso descanso. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, o crente, ele pode até entrar em crise. O justo, ele pode até cair no meio da caminhada. Mas a Bíblia diz que ele não ficará prostrado. Ainda que você passe pela crise, ainda que você enfrente momentos difíceis, Deus, ele é fiel para não te desamparar naquilo que você está vivendo. Olha o que diz aqui, Salmos de número 37, versículo 23 a seguir. O crente passa pela crise, o crente enfrenta a tribulação, mas a Bíblia diz que o justo não ficará prostrado diante das adversidades. Salmos 37, 23 diz assim, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ainda que o crente passe pela crise, ainda que eu e você venhamos enfrentar momentos difíceis, eu profetizo que você não vai ficar prostrado. Eu profetizo que Deus não vai te desamparar. Pela palavra do Senhor, ainda que o justo caia, ainda que você enfrente momentos difíceis, fiel é Deus na sua vida, que não vai te desamparar, não vai te deixar prostrado, porquanto Deus é fiel na vida do seu povo. Vale a pena servir a Deus, vale a pena ouvir a palavra, vale a pena se esforçar para andar nos caminhos de Deus, porque Deus não vai deixar você desamparado, Deus não vai deixar você perecer na crise, Deus não vai deixar o seu barquinho ser afogado diante da tempestade. Bom é Deus para com Israel, e Ele é fiel para entrar com providência naquilo que você está passando. Tão somente deixe de olhar para as coisas desta terra, tão somente deixe de se preocupar com as coisas desta vida. A Bíblia diz em Colossenses capítulo de número 3, versículo 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são desta terra, porque as coisas desta terra, irmãos, vêm muitas vezes para nos tirar a paz, para nos tirar o foco, para tirar a nossa alegria. A gente passa tantos momentos difíceis e tem pessoas que passam por tantas crises e elas dão importância ao foco demais
naquilo que acontece na terra. Quando Jesus diz olhai para cima, pensai nas coisas que estão de cima. Porque quando a gente começa a olhar para Jesus, a gente vê que não tem problema que Ele não resolva. Não tem crise, não tem tempestade que Ele não acalme. Não tem momento difícil que Jesus Ele não tenha poder para entrar com providência. Olhe para cima, olhe para Ele, se apegue com Jesus, deixe de olhar para o lado. Jesus é fiel, Deus é fiel para entrar com providência. Glória a Deus. Ainda que caia, a Bíblia diz, não ficará prostrado. Porque o crente passa pela crise. O crente enfrenta momentos difíceis. Asaf quase que se desviou. Os discípulos deixaram tudo, eles abandonaram, porque eles pensaram que para eles não tinha mais jeito. Elias vai desejar até morrer quando ele passa pela crise. Então o crente, irmãos, ele passa por dificuldade. O crente tem momentos que ele quer desistir, e alguns até caem no meio do caminho. Mas a Bíblia diz em Provérbios capítulo 24, versículo 16: 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Ainda que caia, fiel é Deus para nos levantar. Ainda que você passe por dificuldade, ainda que há momentos em que a sua fé, a sua esperança parece que morreu, Deus é poderoso para te levantar. Ainda que você caia 7 vezes, o Senhor no final vai te colocar de pé, pois o justo não ficará prostrado, pois nunca vi desamparado aquele que serve ao Senhor, diz a palavra de Deus. E Asaf, ele conclui dizendo: eu entendi que vale a pena servir ao Senhor. Eu entendi que no final o Senhor ele me receberá na sua presença. Por isso vale a pena andar com Deus. O ímpio, irmãos, ele pode viver uma vida perfeita, uma vida plena, abençoada nesta terra, mas quando ele fechar os olhos e se apresentar diante do Senhor, ele não terá como dar conta da sua alma. Ainda que ele enriqueça, ainda que ele tenha todos os recursos do mundo aqui nesta terra, qual o preço da nossa salvação? E que valor nós daríamos pelo resgate da nossa alma? Irmãos, não tem dinheiro no mundo, não tem recurso no mundo que seja suficiente para pagar aquilo que só Deus ele fez e faz por nós todos os dias. Por isso, irmãos, quando a crise vier, quando o momento difícil chegar, e ele chega, quando os momentos de adversidade baterem na nossa porta e eles vêm, não olhe para esta terra, não olhe para a crise, não olhe para a tempestade, permaneça olhando para Jesus, porque Ele é fiel para entrar com providência. Amém, irmãos? Se coloque de pé, vamos estar orando. Glória a Deus. Irmãos, fique firme. Glória a Deus. Permaneça no caminho. Diante das crises da vida, diante dos momentos difíceis que todos nós passamos e vamos passar, permaneça firme nos caminhos do Senhor. Vale a pena, vai valer a pena. No final, a Bíblia diz que o justo nunca é desamparado. Aquele que serve a Deus, irmãos, para terminar, por isso que eu digo, da importância de nós servirmos ao Senhor com sinceridade. Quando a Bíblia diz, nunca vi desamparado o justo, ou 7 vezes cairá o justo e se levantará, a Bíblia está dizendo não daquele que é perfeito, não daquele que não erra, mas daquele que é sincero com Deus. Porque o justo, irmãos, ele pode até cair, o justo ele pode até passar pela crise, mas a Bíblia diz que Deus não desampara aquele que é sincero na sua presença. O crente, o justo, o fiel, não é aquele que nunca erra, que nunca cai. Até porque Provérbios diz que 7 vezes cairá o justo. Então o homem e a mulher de Deus, ele não está livre de cair, de errar ou de falhar. Mas aquele que é sincero, aquele que se esforça para estar na presença do Senhor, aquele que reconhece que precisa de Deus em todos os seus caminhos, este não será desamparado. Este, quando passar pela tribulação e pelo vale, terá um Deus por seu auxílio e por seu socorro para entrar com providência sobre a sua vida.
Por isso, seja sincero com Deus. Apresente ao Senhor as suas falhas. Apresente a Deus as suas fraquezas. Irmãos, Deus não quer homens perfeitos, porque se Deus quisesse ser humano perfeito, se Deus quisesse alguém perfeito, Ele tratava com anjo, não tratava com ser humano. Quando a Bíblia diz a respeito do justo, não é aquele que não erra e que nunca peca, mas sobre aquele que é sincero com Deus, sobre aquele que reconhece diante do Senhor que ele é imperfeito, que precisa de Deus. Este é aquele que é considerado justo diante do Senhor. E a Bíblia diz: ainda que o justo caia, ele não ficará prostrado. Ainda que passe pela crise, fiel é Deus para entrar com providência. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar nesta noite? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós clamamos a Ti nesta hora. Mais uma noite, Senhor, nós Te adoramos aqui neste lugar. A Tua palavra, Senhor, falou com a Tua igreja aqui nesta noite. A Tua palavra foi ministrada sobre o Teu povo. E eu não sei, Senhor, o que a Tua igreja tem vivido ao passado, mas eu sei que o Senhor é Deus que tem poder para acalmar a tempestade. Senhor, firma os nossos passos em Teus caminhos. Firma-nos diante de Ti, não nos deixa, papai, desviarmos da Tua presença. Como o Senhor cuidou de Asaf, como o Senhor cuidou de Elias, como o Senhor cuidou de Pedro e dos discípulos, cuida também da Tua igreja aqui neste lugar. E ainda que venha a cair, coloca-o de pé. Ainda que venha desanimar, não nos desampara, porquanto somos dependentes de Ti e reconhecemos que sem Ti, Senhor, nós nada podemos fazer. Abençoa a Tua igreja e despeça Teus filhos em paz nesta noite. Amém e amém.